students, my name is Camila. Olá, alunos, meu nome é Camila. E na aula de hoje nós iremos aprender sobre a história da língua inglesa, ok? Antes de nós começarmos, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Como que os idiomas de hoje surgiram? Vocês sabem como as línguas surgiram hoje em dia? De antigamente para hoje? Nós temos também outras duas perguntinhas. Será que o idioma pode ser criado da noite para o dia? E será que seria simples e fácil criar um novo idioma? Nós iremos ver na aula de hoje, né, sobre a questão da criação, né, do idioma inglês e da língua inglesa, ok? Nós temos 3 estágios, né, da língua inglesa, the stages of English. A história da formação da língua inglesa, ela se divide em 3 fases. A primeira é o inglês antigo, a segunda nós temos o inglês médio e a terceira nós temos o inglês moderno, né? Em inglês, o inglês antigo nós dizemos Old English, em inglês médio o Middle English e o inglês moderno é o Modern English. Na primeira fase nós temos o inglês antigo, que vai do ano de 450 a 1100 depois de Cristo, né? Nós temos a invasão das 3 tribos da Grã-Bretanha no século V, né? Essa invasão aí na Grã-Bretanha compreende os países da Escócia, Inglaterra e País de Gales, né? Que hoje são localizados ali na Europa. E essa invasão se deu quando os anglo-saxões, né, migraram por essas terras, né, no século V. E aí, durante essas guerras, eles acabaram conquistando esse território, né? E aí dá início à criação, né, também da língua inglesa. Nós temos as primeiras influências linguísticas, que vai do tempo do proto-germânico, que são falados pelas 3 tribos, né? E também a junção do celta, que era falada pelos romanos na Grã-Bretanha. Então, essa junção dessas 2 primeiras línguas, né, deu origem ao inglês antigo. No inglês médio, que vai do ano 1100 ao ano 1500, nós temos a invasão do Duque Guilherme, né, a Inglaterra, em 1066. Duque Guilherme era francês e ele determinou, né, nessa invasão à Inglaterra, que as pessoas que moravam lá naquele tempo iriam falar francês, até porque era a língua que mais tinha influência naquele tempo. Então, né, nesse inglês médio, nós temos a junção do inglês proto-germânico e do celta, lá do inglês antigo, né, e com o francês, que veio aí com o Duque Guilherme, dando origem ao inglês médio. A partir desse momento, a língua ela ficou dividida, né, entre as classes sociais. No caso, as pessoas da nobreza, que tinham poder aquisitivo maior, elas falavam francês. E as pessoas mais pobres, que não tinham muita condição, né, elas falavam inglês. Tinha aí essa diferença, né, de divisão de classe social e a língua que cada uma falava de acordo com o seu poder aquisitivo. Já no inglês moderno, nós temos, né, uma evolução. Ela vai do ano 1500 ao ano 1800. E existiram 3 grandes marcos, né, que fazem essa diferença entre o inglês moderno e o inglês mais antigo, né? Nós temos ali a grande mudança vocálica, que são a mudança da pronúncia das vogais, né, na língua inglesa. Nós temos a invenção da imprensa, que trouxe a padronização, né, à língua inglesa. Temos aí uma imagem que mostra bem esse momento em que a imprensa, né, veio para divulgar a questão da língua inglesa, a impressão do jornal, de livros também. Ao lado nós temos uma das primeiras impressões, né, e assim, ela não circulava livremente por todas as classes sociais, até porque antigamente era mais caro, né, adquirir livros, jornais. Então, somente quem tinha dinheiro mesmo que poderia adquirir essas impressões, né? As pessoas que eram mais pobres, infelizmente, não tinham condição de comprar esses livros. E, né, demais publicações, jornais, enfim.
Nós temos também a publicação do primeiro dicionário inglês em 1604. Também foi um dos grandes marcos do inglês moderno. O inglês hoje, né, nós vemos que a ascensão do Império Britânico teve grande influência e poder em vários locais do planeta. Das colônias britânicas é que surgiu os Estados Unidos da América. Quando o inglês ele sai lá da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, ele também sofre uma grande modificação, né? Assim como na língua portuguesa, nós temos a língua portuguesa lá de Portugal, né? Quando eles vieram para o Brasil, também sofreu uma diferença. Isso também ocorreu com a língua inglesa, né? A ascensão dos Estados Unidos como potência mundial fez com que o inglês ganhasse força e influência. A gente vê, né, que a língua inglesa ela tem uma influência muito grande no mundo inteiro, né? E isso movimenta toda a questão da globalização, né, do mundo moderno. Sobre o inglês hoje também, nós vimos que a influência americana, ela supervaloriza o idioma. Nós percebemos isso em filmes, músicas, marcas, né, famosas. Nós temos a Apple, nós temos a Nike. No cinema, nós temos a produção de muitos filmes, né, que as pessoas conhecem. E eles influenciam, enfim, de uma forma, né, em grande escala. E em especial também a música, né? Vários cantores, você que é aluno, que ouve música, eu creio que a maioria que você ouve também tem a ver, né, com a língua inglesa também. E nós iremos para os nossos exercícios agora, né? Vamos exercitar aí o que nós aprendemos na aula de hoje sobre a história da língua inglesa, sobre o surgimento, né, da língua, a influência dela nos dias atuais. Quais são as 3 fases em que se divide a língua inglesa? Nós temos 3 fases, né? A primeira nós temos o inglês antigo, ou Old English, né, que compreende do ano 450 a 1100. Nós temos também o inglês médio, né? Nós vimos aí na aula o inglês médio, que vai do ano 1100 a 1500, né? Em inglês nós falamos Middle English, e o inglês moderno, que vai de 1500 a 1800. Em inglês nós chamamos de Modern English. Nós temos aí na questão 2, né? Cite pelo menos um acontecimento importante em cada fase da formação da língua inglesa. Nós temos ali no inglês antigo, né, a invasão das 3 tribos, a Grã-Bretanha, e as primeiras influências linguísticas, né, as línguas germânica e o celta, que foi no caso daquela invasão, né, da questão das lutas, que influenciaram muito, né, a questão ali da invasão daqueles países que eu comentei lá no início, que hoje compreendem a Europa, né, no caso a Escócia, País de Gales e a Inglaterra. Nós temos também o inglês médio, né, que sofreu influência da língua francesa, como eu comentei com vocês sobre o Duque Guilherme, né, que foi um conquistador de terras e que acabou influenciando essa questão da língua lá nesses países, né, e que, enfim, ele acabou essa influência acabou sendo primeiramente nas pessoas que tinham mais poder aquisitivo, né? As pessoas mais pobres, infelizmente, elas falavam o inglês, né, mais simples, e as pessoas que tinham mais dinheiro, elas acabavam, né, falando francês, no caso, o clero, duques, enfim. E por último, nós temos o inglês moderno, né? Que no caso existem aí, né, grandes marcos nesse inglês moderno, a grande mudança vocálica, em que as pessoas elas, né, mudaram a pronúncia da língua inglesa, né? A vogal, por exemplo, ela ficou um pouquinho mais curta, mais simples. Também tiveram a impressão de livros e jornais, né?
que acabaram se espalhando pela população que tinha também um poder aquisitivo, no caso as pessoas mais pobres também não tinham acesso, e também teve a criação do dicionário em inglês, né? A gente viu a questão do dicionário também, ainda no século antigo, né? E o inglês moderno também está muito associado ao nosso inglês que nós conhecemos hoje, né? A influência dos Estados Unidos sobre o mundo, da língua como uma forma assim global, né? Que compreendem também a questão da música, de marcas, de filmes também, que são muito conhecidos no mundo inteiro, né? E é isso. Então, gente, nós estamos chegando ao fim da aula de hoje, né? Para mais informações, vocês acessem a plataforma Eduque, né? Para mais informações, mais atividades, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar acessando a plataforma, ok? E é isso, bye bye, see you next class.